Gente, tudo bem com vocês? Dia dos Pais chegando e eu pensei em um tema de um vídeo. Eu selecionei aqui alguns livros com personagens que são pais dos livros de Stephen King, personagens memoráveis. Eu tava naquele momento em que eu tô lendo alguns livros, mas que eles não estão para sair agora, resenha para vocês. Então eu tava com um certo bloqueio criativo para elaborar vídeos para vocês, porque às vezes a gente pensa em alguma coisa, mas a gente já fez aquilo. E é comum, às vezes a gente tem essa fase mesmo. Então eu tava conversando com a Cat e ela me deu algumas sugestões muito boas e que eu ainda não tinha feito. E esse é um vídeo que eu ainda não tinha pensado. Então eu selecionei aqui pra vocês personagens masculinos, né? Que são pais dos livros do Stephen King e que são personagens que assim que falo assim desse tema é o que me vem à cabeça, porque foram personagens muito bem construídos, personagens incríveis e memoráveis mesmo, e inesquecíveis. Então eu queria compartilhar aqui com vocês. Só que nesse vídeo eu selecionei aqui para vocês alguns livros de pais que foram muito marcantes na vida dos seus filhos e durante toda a trama dos romances. E eu selecionei aqui pais incríveis mesmo, tá? Então eu deixei de lado alguns personagens que foram pais, mas que foram também vilões ou personagens muito problemáticos, como o Jack Torrance, por exemplo, tá? Então aqui eu vou destacar só as boas qualidades desses pais aqui na trama, tá? E eu também deixei um pouco de lado personagens que eles representam ali de alguma forma a figura paterna na vida desses personagens, mas que eles não são os pais desses personagens, tá? Como por exemplo, aqui no Corações na Atlântida, a gente tem o Ted Brautigan, que assim que ele encontra o Bob, né, na primeira novela aqui desse livro, que ganha uma adaptação inclusive, interpretada pelo Anthony Hopkins, a gente percebe ali que o garotinho, ele sente muito a falta da figura do pai, que ele faleceu, se eu não me engano, foi de infarto, então ele é uma criança muito pequena ainda, né? Então, quando o Ted, que ele já é um senhor idoso, ele aparece na história, ele tem todas aquelas características, né? Ele é compreensivo, ele tem paciência, ele explica as coisas, ele é companheiro, ele escuta a criança falar, né? Ele executa ali um papel, de início principalmente, porque ele não é um personagem que fica tanto tempo assim na vida, né, do garotinho, mas ele desempenha um papel muito semelhante a um bom pai. Então, pra mim, esse personagem, ele me lembra bastante, mas ele não é necessariamente um pai, tá? E aí também, mais ou menos por aí, outro personagem que nunca teve um filho, mas que ele também tem todas as características, ele é altruísta, ele compreende, ele sabe falar na hora certa, ele tem sabedoria, então ele ouve também bastante, ele dá as opiniões quando ele é solicitado, ele é muito sensato, né, naquilo que ele fala, isso se deve também pela idade dele, mas que ele nunca teve um filho em si, mas se ele tivesse, ele ia ser um pai, assim, extraordinário, porque ele é um dos personagens mais incríveis que vocês irão conhecer nos livros do Stephen King, né, que é o Ralph do Insônia, que eu já falei dele aqui. Então, o Ralph, ele nunca teve um filho com a sua esposa, mas ele tem todas as características de um bom pai que direciona, que ouve na hora certa e que fala as coisas na hora certa para todos os personagens aqui, sabe? Então, ele me lembra bastante essa figura paterna, sabe? Ele é um grande homem, ele é um grande personagem aqui no livro. E aqui também, por exemplo, né, pensando sobre isso, eu lembrei também aqui dessa novelinha da Hora do Lobisomem, que o tio aqui do nosso personagem, né, do nosso garotinho aqui que vai enfrentar o lobisomem, ele é o tio do garoto, né? O garoto tem pai, ele tem mãe, só que o tio dele vai aparecer na trama aqui numa hora, e é aquele tio vida louca, sabe? Que a mãe meio que assim fica junto com ele, mas não fica tanto junto assim não, porque ele gosta de uma cachaça, sabe? Ele tem a vida um pouco enrolada, só que quando ele aparece na trama, ele é aquele tio que sabe escutar a criança também,
que sabe dar conselhos, que tem aquela vida meio louca, que talvez seria má influência, mas é aquela pessoa muito boa pra criança, sabe? E ele não é o pai do menino, mas ele tem ali uma atitude de pai durante todo o livro, né? Então ele vai ouvir a criança falar algumas coisas que talvez tem um lobisomem por aí, uma coisa que talvez o pai mesmo da criança não ouça, mas ele é aquele tio presente ali que lembra muito a figura, o papel do pai, que é ouvir a criança e ajudar ela nos momentos mais difíceis, que é o que vai acontecer aqui com o garotinho. Então, esses livros, não, esses personagens eles não são pais, mas eles me lembram muito a figura do que o pai seria, né? Um bom pai seria como um altruísta, companheiro, sabe ouvir, sabe falar, sabe direcionar também. Alguns também aqui sentem a questão da culpa, sabe aquela história? Nasce um filho, nasce a culpa, né? Que faz parte também. Mas então, gente, e aí eu selecionei aqui alguns livros para vocês, de pais mesmo, que eu acho incríveis e que foram muito marcantes, né? O primeiro personagem aqui é desse livro que não se ouve muito falar, assim, né? Que é o Andy, que é o pai da Charlie do A Incendiária do King. Então você tem aqui o Andy, que ele foi um experimento dentro da oficina. A oficina, ela é mencionada ali no Multiverso em outros livros também, como A Dança da Morte e Celular, que é aquele livro sobre zumbis, né? Então, essa oficina é uma coisa bem nebulosa, ela faz uns experimentos. E o Andy, junto com a esposa, fizeram parte de algum experimento quando eles eram bem jovens. Então, eles se conheceram lá nessa oficina e eles tiveram uma menininha, que é a Charlie. A Charlie, por ela ter sido fruto já de duas pessoas que passaram por um experimento, ela já nasceu com poderes, né? Ela tem um poder destruidor de pirocinese. Então, os pais dela também desenvolveram outras habilidades. O pai dela, se eu não me esqueci, ele tinha uma habilidade de dominar os pensamentos, o comportamento das pessoas, algo assim. Só que isso é um dom mental que ele tinha, sabe? Sobre a ação das pessoas. Só que isso custava muito caro para ele, desgaste físico e mental, causando hemorragias e tudo mais. Ele passava mal, ficava muito exausto, né? Então aqui, logo no começo da história, a gente já não tem mais a mãe da garotinha, mas durante toda a história, que ela vai ganhando um tom de ação, é o pai fugindo com a filha. Então aqui você tem todas aquelas características do pai que é protetor desde o começo. Ele também sente culpa por ele ter feito parte desse experimento e quem sofre hoje, né, além dele, de ter perdido a esposa, é a criança. E ele também faz o papel daquele pai que sempre, desde o começo, conversou muito bem com a Charlie para ela entender a magnitude dos poderes dela, que ela precisa controlar desde sempre, porque senão ela poderia machucar o próximo, né? E ela entende isso desde pequenininha e ela tem muito medo, inclusive, de machucar alguém. A Charlie é um daqueles tipos de iluminados do King que os poderes são ativados por estresse, por medo, por raiva, né? Então, tipo a Carrie, né? Então, quanto mais medo ela sentia daquela situação, encurralada, em perigo, vendo o outro sofrer também, né? Querer proteger o pai, isso tudo ativava nela e os poderes delas, assim, é estrondoso, né? É um poder meio que sem limite, assim. A gente não sabe até se é que ela teria um limite. Mas o Andy é um daqueles pais, assim, paizão mesmo, do começo ao fim da história. Gente, não tem como falar de pais, assim, sem eu lembrar dessa história aqui. Esse livro aqui, na verdade, ele é um roteiro, tá? Então vocês podem assistir o filme, que foi lançado como uma minissérie de 4 episódios, que é A Tempestade do Século. Não tem como eu não me lembrar aqui do Mike, né? Que é o pai aqui do garotinho.
na história. Aqui a gente vai pra uma vilazinha, pra uma ilha, né, que se chama Little Town, de 400 habitantes. E, gente, é uma nevasca absurda que tá chegando no lugar, então as pessoas vão ficar presas. Chega então o Lenoji, que é um personagem muito misterioso, ele é muito antigo e a gente não entende muito bem o que, que ele quer ali com aquelas pessoas. Só sei que ele vai trazendo um caos ali, um caos aqui. Eu não posso dizer pra vocês o que, que ele queria, caso você ainda não tenha assistido o filme, mas o que mais chama atenção aqui, o que mais, assim, vai mexer, uma das coisas que mais mexe, né, com a gente, é o pai aqui desse livro, é o Mike, e o que ele é capaz, o sofrimento dele, a angústia dele durante toda a história para proteger o seu filho, né? Então ali você tem vários pais, vários tipos de pais, vários tipos de mães. Você tem pais e pais, né, gente? Mães e mães. E aqui o Mike, ele é é aquela figura paterna que ele luta até o último instante para proteger o seu filho. É uma história, gente, muito impactante. Caso você não tenha assistido o filme, assistam, tá? Então, é um dos personagens que me vem, assim, à cabeça. Um outro personagem, gente, que não tem como eu deixar de fora, que é o Lois Creed, né? Do cemitério. Gente, basicamente, o plot dessa história acontece justamente pelo amor tão grande que esse pai tem pelos filhos, né? Ele acaba se mudando para uma cidadezinha ali mais tranquila, menor, pensando no bem-estar da família e principalmente dos filhos que ele ama tanto, assim. Os filhos são tudo para ele, né? Até que acontece uma determinada tragédia ali na família e justamente aquele amor tão grande do pai se transforma em desespero. E aí é onde se dá toda a história. Então é um pai desesperado, um pai que não sabe o que fazer e que não aceita a morte, né? E é um livro muito pesado e muito denso. Não que ele não é um livro assustador, um livro que vai te dar medo, mas ele é um livro que fala sobre um tema que é tabu, que é a morte, né? E como nós não aceitamos a morte e como, assim, né, gente? Aceitar a morte de um filho é uma coisa, assim, anti-humana, né? Você aceitar uma coisa dessas e aqui você vê o sofrimento e a agonia, o desespero desse pai que vai tomar a atitude que ele vai por conta do seu desespero, né? Então não tem como eu não lembrar aqui desse pai. Tudo que ele faz é pelo amor aos filhos. E aí, só para terminar esse vídeo, não tem como eu esquecer também do Tripulação de Esqueletos, do Nevoeiro. Logo aqui já, esse livro é um livro de contos, né? São muitos contos aqui. E logo aqui atrás ele já destaca o Nevoeiro, ó. E o Nevoeiro, o conto mais longo, uma misteriosa e espessa neblina se aproxima de uma cidadezinha do Maine, trazendo perigos que desafiam a razão humana. Pai e filho precisam enfrentar seus mais sombrios medos na esperança de que esse tormento tenha fim. No entanto, na insana luta por sobrevivência, os personagens perceberão que ficar na rua em meio às estranhas criaturas pode ser tão perigoso quanto em ficar um cômodo fechado com pessoas desconhecidas. Gente, o Nevoeiro, ele é considerado uma das histórias de terror, né, com o final mais avassalador já escrito. Tem diferença no final aqui desse conto. Eu considero ele é bem grandinho. Eu vou falar novela, tá? Pra mim é uma novela. É um dos finais mais avassaladores que tem. E no filme é diferente, mas também é avassalador, né? Stephen King disse que gostou muito do final do filme também. E eu acho que o final dos dois, ambos pra mim, são excelentes. Mas é avassalador, né? Não tem como você não sentir aquilo, aquela dor da situação, aquela dor que o pai tá sentindo. E vale super a pena, gente, vocês adquirirem esse livro, ler essa novela, né, assistir o filme. Eu acho que eu tenho um vídeo aqui que eu falei das diferenças, eu não me lembro.
Mas é realmente um dos mais avassaladores, assim, né? A gente fica assim, não acredito. Né? Finais impactantes. Gente, que só o King sabe fazer. Sério. Bom, gente, esse vídeo de hoje foi, então, lembrando aí, né, dos Dias dos Pais que está chegando. Espero que vocês tenham gostado. Eu não fiz seleção de contos, tá? Eu não fui tão a fundo assim para trazer outros personagens. Com certeza ele tem muitos outros, mas eu deixei contos de lado também. Então, se você lembrar aqui de outros personagens que são pais e que são memoráveis, pode escrever aqui embaixo pra gente, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo. Tchau, tchau!